Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Marilu Martinelli, ela que é jornalista, atriz, escritora, professora convidada da PUC de São Paulo, conferencista internacional e sabe tudo sobre valores humanos, e hoje ela vai falar sobre a conquista do Santo Grau. Vai ser uma super aula, hein? Fiquem aí antenados para receber todas as lindas informações da querida Marilu Martinelli, que está com a gente na Pax há mais de 30 anos, participou de tantas conferências internacionais de metafísica e agora tem nos brindado com toda a sua sabedoria e a sua luz aqui nos nossos encontros no Instagram às 5 da tarde. Boa tarde, Ricardo, boa tarde, Helena, Célia, Cecília, todos vocês aí, Adélia, todos vocês que estão conosco nesse momento de transformação. E vou te falar que tá bem frio aqui em São Paulo, né, família Pax? Tudo bem que ainda estamos no inverno, né? Mas, de repente, ontem, esse horário, tava 32 graus centígrados. Eu entrevistando aqui o querido, o nosso Alexandre Garzelli. Hoje tá 17, olha só. Que maluco, né? A energia tá completamente fora do ar. Então, vamos lá, vamos lá. A gente tem que tá numa sintonia. Quem é que tá onde mesmo? Como é que é aqui? Boa tarde, Carmen. Ok, Wagner, obrigada. Você aí de Brasília, gratidão pela sintonia. Estamos juntos, Vilma, Flávio, seu Flávio Alvarenga, o Flávio Alvarenga, vamos lá. Abraço. E vamos dar boas-vindas à querida Marilu Martinelli nessa tarde fria de São Paulo, para que a gente possa estar aí aprendendo sobre a conquista do Santo Grau. Ei, bem-vinda, tá boa, querida? Ô, meu amor, você que seja muito bem-vinda. Vem aí Amém. de energia. Pois é, foi muito bom mesmo. 4 anos sem pisar naquele lugar sagrado, nem acreditei que nós voltamos, graças a Deus, foi muito bom. E aí, rezei por todos nós, por você também, para a gente estar sempre na energia do senhor chefe. Você não me esquece. Essa amizade é muito antiga. Pois é. Estamos juntos aí, eternamente, querida. Vamos lá, vamos lá. Olha, eu adorei o seu tema. Gostou? Adorei. A conquista do grau, muito importante. É verdade. Vamos fazer um apanhado, Carmen, e meus amigos também, que eu estou dando boa tarde, meu muito obrigada por estar conosco, toda a família Pax e quem mais chegar, né? Lógico. Eu pensei da gente fazer uma viagem. Olha, que legal. Sobre o grau. E até atingirmos a razão dele ter virado esse símbolo de importância extraordinária. Uhum. E qual o significado, não apenas exotérico, ou seja, de conhecimento externo, mas esotérico, de conhecimento interno dele. O que você acha? Eu acho que vai ser interessante. Maravilhoso. Muito bom, adoro as suas aulas. Ó, estou pronta aqui, eu sempre aprendo e anoto tudo. Bom, então, vamos para a Santa Ceia. Quando Cristo Jesus, sabedor que a sua missão chegava ao fim, reúne os seus 12 apóstolos e mais outros dos seus discípulos, inclusive José de Arimateia, seu tio, na grande celebração da sua despedida do invólucro físico, para que ele seguisse após missão cumprida em dimensões superiores, ele seguisse iluminando com seu amor, com a sua sabedoria, sua misericórdia, não só essa humanidade, mas tantas outras, em tantos outros orbes, em tantas
outras galáxias. Muito bem. Na Santa Ceia, nós todos sabemos de retratado, Da Vinci, é a mais famosa de todas as obras sobre a Santa Ceia. Então, nós estamos, mais uma vez, participando dessa celebração. E o Cristo, Jesus, nos convida a cada dia, que é a descoberta da nossa essência, de quem somos. Sim. E sabemos muito bem como agir enquanto estamos com essa forma, com essa personalidade, sem nunca nos esquecermos de nos identificarmos com quem somos, com o ser divino, para quem o Cristo Jesus ofereceu o seu grande sacrifício, o sacro ofício da expansão de nossa consciência e da autodescoberta. Muito bem. Esse é o meu sangue. Ele ergue esse cálice e o pão que se apresentava à sua frente, ele diz: esse é o meu corpo. Após essa celebração, José de Arimateia, que era tio dele, recolhe esse cálice e fica como guardião desse cálice. Quando o Cristo é crucificado e é lanceado no seu flanco, reza, não sei se lenda, não sei se mitologia cristã, mas o fato é que dizem que José de Arimateia teria colocado esse mesmo cálice perto da ferida e o corpo do Cristo haveria vertido o sangue nesse cálice, o seu fluido vital. E José de Arimateia ficou, então, como guardião desse cálice sagrado, que ele guardava como uma descendência vibracional do Cristo Jesus. Ora, José de Arimateia, como está inclusive na Bíblia, e quem já leu um pouco mais e pesquisou, sabe, foi quem se responsabilizou por Maria e por Madalena. Foi ele quem as levou para a Europa. Muitas cidades da Europa atribuem a si o lugar para onde José de Arimateia teria ido e levando Mãe Maria e Madalena. Uhum. Mas indícios comprovados por pesquisadores de que teria sido numa região da França até hoje muito visitada e que estaria inclusive uma dessas igrejas abrigando no seu mausoléu o corpo de Maria Madalena. Vamos, então, caminhando, o cristianismo se expandindo pela Europa e depois, na região
da Gália, especificamente, onde um povo muito mágico, para muitos historiadores, a raiz, a seiva da formação de nós ocidentais, que foram os celtas. Quem seriam esses celtas? Alguns historiadores e pesquisadores muito sérios, como Gerard Giroux, René Guénon e outros tantos, em pesquisas profundas e de muitos e muitos anos, chegaram à conclusão que após o afundamento da última ilha de Atlântida, que foi Poseidon, os reminiscentes imigraram e foram deixando pelo caminho sinais de sua passagem. Esse povo foi denominado povo Car. E o povo Car abrigava entre eles uma tribo que era dos servidores da rainha Dana, que, segundo a mitologia egípcia, ela teria vindo da estrela Sírius, e que ela, na cidade de On, no delta do Nilo, teria erigido um templo à sabedoria. E a rainha Dana, que seria um dos nomes atribuídos à mãe Ísis, teria se responsabilizado por ensinar àquela humanidade as verdades perenes. Os Tuatha Dé Danann seriam os servidores dela. Os Tuatha Dé Danann, junto com esses outros reminiscentes da cultura atlante, teriam deixado por onde passavam conhecimentos e símbolos que até hoje nós podemos identificar como uma unidade no mundo inteirinho. Símbolos como os menires, que seriam como agulhas que estariam despertando numa acupuntura planetária a energia da Mãe Terra. Não existe um lugar no mundo onde você não encontre menires. É interessante isso. E eu posso acrescentar uma curiosidade para vocês que me surpreendeu profundamente. Aqui no Brasil você tem, sim, celtas muito presentes. Na cidade de Sacramento, por exemplo, no Triângulo Mineiro, você encontra em várias casas o círculo com a cruz de Malta. Uma amiga minha, vice-reitora, não mais agora, mas na ocasião em que ela me contou esse fato que eu vou compartilhar com vocês, ela era vice-reitora da Unibem, no Paraná. E a tese de doutorado dela foi em cima dos traços celtas encontrados na Serra em Laje, em Santa Catarina. E ela tem isso catalogado. Mas vamos continuar. Nessa caminhada dos Tuatha Dé Danann, eles chegando às Américas, que não é porque Cristóvão Colombo ainda não tinha descoberto que ela não existia, né? Sim, claro. Com civilizações extraordinárias. Eles teriam passado para incas, maias, astecas e anteriores
anteriormente ainda aos olmecas e toltecas, inclusive a ciência da astronomia, de como ler as estrelas, as conjunções estelares, a matemática, e teriam ensinado a arquitetura piramidal. Nós sabemos que esses povos tinham as suas pirâmides magníficas. Sim. Os Tuatha Dé Danann seguem a sua caminhada colonizadora e na Irlanda, na Gália, na Escócia e na Inglaterra, principalmente, eles formam núcleos e criam na Europa inteira, desde a Rússia até a Inglaterra, um fluxo civilizatório pertencente a um povo que foi denominado celta. E nós seríamos, principalmente nós ocidentais, descendentes diretos deles. Esse povo celta era um povo muito interessante. Eles adoravam um Deus único, veja bem, um Deus único que não tinha nome, que não tinha forma, mas que se manifestava como um princípio masculino e um princípio feminino. Olha que coisa interessante. O princípio masculino, eles chamavam de Dis-Pater. E o princípio feminino, Deméter, que vem a ser depois Deméter, deusa grega. Sim. Esses celtas denominavam esse inominável também como Cernunnos, como Lug, Bel e inúmeras deusas. Todas elas manifestações de Deméter. E todos esses deuses, manifestações de Dis-Pater, que, por sua vez, eram manifestações do inominável. Olha que coisa. Incrível. O que é que esse povo tinha, além de uma cultura agrícola extraordinária? Eles tinham uma classe sacerdotal denominada druida. Essa filosofia, esse conhecimento, não só da espiritualidade, mas da natureza, esse conhecimento daquilo que a natureza oculta, inclusive, nas suas folhas, raízes, cristais, formavam o druidismo. Esses sacerdotes eram seres excepcionais, porque eles, assim como eram os sacerdotes egípcios e hindus, também médicos, conheciam os segredos da cura de inúmeras doenças físicas, de inúmeros processos mentais criados por emoções confusas, conheciam as formas de exorcizar energias negativas com as quais as pessoas entravam numa simbiose terrível. Esses sacerdotes oficiavam embaixo da frondosa árvore do carvalho,
Ali, eles oficiavam os seus rituais. Uhum. O que aconteceu? Nessa época, principalmente na Inglaterra, você estava tendo a cristianização. E, nesse processo de cristianização, os druidas e esse conhecimento extraordinário era considerado feitiçaria, coisa de gente pagã. É. Pagão significava não conhecer Deus, né? Para esses cristãos. Não que signifique. Na verdade, é uma corruptela de paganos, que eram aqueles que se recusavam a pagar o dízimo da sua colheita para o imperador ou para o senhor feudal. É daí que vem pagão. Uhum. Vem de paganos. Bom, nessa simbiose, vamos dizer assim, entre o druidismo e o cristianismo, você convivia também nessas localidades, como eu disse, principalmente a Gália, que hoje França, e a Inglaterra, Irlanda, Escócia, mas muito nessa região da Gália, você, e também na Inglaterra, você tinha uma batalha interna. Além dessa batalha cultural e religiosa entre o cristianismo e o druidismo celta, você tinha a briga entre feudos. E, para complicar ainda, a invasão dos saxões, vikings. Então, era uma bagunça aquela região. Uma coisa terrível. E um desses sacerdotes druidas, que eu tenho certeza que a grande maioria conhece, se não a totalidade, se não conhece a história dele, mas já ouviu falar, chamado Merlin. Sim. Era um reminiscente. Eu tenho aqui. Não poderia deixar de ter, né? Não poderia deixar de ter. Ainda mais que, para grande parte da fraternidade branca, ele teria sido uma encarnação de Mestre Saint-Germain. Exato. Então, Merlin ficou com a tarefa de fazer essa transição civilizatória, cultural e espiritual dessa bagunça que eu descrevi para vocês, esse caldeirão, né, de culturas, ainda mais num momento dificílimo, de grandes disputas, ele ficou encarregado de achar uma saída, uma maneira Sim. de apaziguar ânimos. Olhe você como o plano espiritual trabalha. Muito bem. Existia um lugar chamado Cornualha. Existe ainda na Inglaterra. Sim. Muito bem. O que Merlin pensou? Eu vou ter que conviver o máximo que eu possa com essa cultura que vem ganhando cada vez mais terreno, que era o cristianismo, e descobrir uma forma de diálogo. Uhum.
ele é procurado por um guerreiro e um senhor feudal muito valente, um homem com uma virilidade, um guerreiro incrível, que chamava-se Pendragon. Uhum. 5 vezes o dragão. Olha que coisa engraçada. O dragão era um dos símbolos do druidismo que simbolizava a Mãe Terra e seus elementos. Por isso o dragão é um animal mágico, porque ele contém em si os 5 elementos. Não é? E, veja bem, Uther Pendragon, que era o nome desse senhor feudal, conhecia Merlin e pede a Merlin que Merlin utilize seus poderes mágicos para que ele possa ter acesso a Igraine, que era a mulher do duque da Cornualha, que ele tinha ficado apaixonado. Merlin vê aí uma possibilidade de concretização da sua estratégia. O que ele faz, Merlin? Torna Uther Pendragon a forma física do duque e faz ele voar na névoa da ilusão e entrar no castelo. Se passar pelo duque, manter relações sexuais com Igraine e a inseminar. Você vai dizer, mas isso é um absurdo. Como que Merlin faz uma coisa dessa? É como diz a Bhagavad Gita, para defender o Dharma, ou seja, a lei cósmica eterna, muitas vezes é preciso ferir o Dharma. Foi isso que Merlin fez. O propósito era muito maior. Mas ele exigiu de Uther a promessa de que o menino, porque ele sabia que era um menino, ia ser entregue a ele, para ser criado por ele. E esse menino foi Arthur. Sim. Que foi criado por Merlin, foi ensinado por Merlin. Merlin fez ele passar por todos os estágios de autoconhecimento, porque ele queria que esse menino fosse o seu instrumento na transição. Claro. E assim foi. Esse menino é o mítico rei Arthur, que, segundo a Fraternidade Branca, teria sido uma encarnação de quem? É um nome. De Mestre Moria. Muito bem. Arthur, instruído por Merlin, cria Camelot como um símbolo da unidade na diversidade. E no dia que ele resolve fazer isso, ele reúne seus guerreiros e anuncia que vai criar uma tábua redonda, uma mesa redonda, na qual ele colocou todos os signos do zodíaco, as principais constelações. E ele diz que em torno desta mesa se sentariam os seus companheiros, onde nenhum seria mais importante que o outro, nenhum seria mais famoso que o outro,
nenhum seria considerado mais importante do que o outro, porque a lei era a lei da irmandade, da fraternidade, da comunhão, onde os talentos de cada um formariam a grande força que os tornariam os mensageiros da paz. Olha que coisa mais linda. Lindo. E assim foi. E assim aconteceu. Num determinado momento, Ser Galahad, ou Ser Lancelot do Lago, filho de Viviane e Merlin, porque Avalon era uma ilha onde vivia essa mulher maravilhosa, Viviane e suas sacerdotisas. Esqueci de dizer uma coisa importante. Igraine, mãe de Arthur, era uma sacerdotisa de Viviane, que era a senhora do lago. Na cultura celta, Dea Matis Mater, Dea Mater Demeter, era um pilar de luz e de energia de onde se irradiava essa nova proposta de coexistência humana. Uhum. Muito bem. Ser Galahad ou Ser Lancelot do Lago, para quem já leu um pouco sobre mitologia celta ou sobre lendas arturianas, é o sonho dourado de toda mulher. Lindo, maravilhoso, corajoso como ninguém, habilidoso como ninguém, sábio, humilde de alma, também criado pela mãe que foi, né? Então, quem é que não sonha com ele vindo nesse cavalo nos resgatar da ignorância, nos resgatar da escuridão da ignorância? Pois bem, Ser Galahad vai fazer parte, ou, como eu disse, Ser Lancelot do Lago, vai fazer parte também dessa mesa. E Ser Lancelot encontra um garoto aflito, que achava ele uma maravilha, que queria servi-lo de qualquer maneira. Esse garoto chamava-se Parsifal, ou Percival. E esse garoto vira o escudeiro de Ser Lancelot. Sim. Preste atenção que esse garoto tem um papel extraordinário. Quando Arthur percebe que não poderia mais ser tutelado por Merlin, e ele vai até um determinado lugar, porque Merlin encontrava ele sempre, foi Merlin quem o ajudou a distribuir os cavaleiros em redor da mesa, e quem era o grande conselheiro. Uhum. Sentiu uma falta enorme de Merlin. Ele vai no meio desses menires e evoca Merlin, diz: como você me abandonou, eu preciso de você. Aí Merlin lhe diz o seguinte: encerra-se aqui o tempo dos deuses, Arthur. Eu te criei para que você crie a era dos homens deuses. Olha, Que lindo. Que lindo. não é deslumbrante isso? Maravilhoso. E Arthur, então, percebe que ele tinha uma tarefa muito maior. E ele percebeu também que ele precisava ter alguma coisa que fosse um propósito que unificasse aqueles 12 homens. Sim. Aí ele cria a saga da conquista do Graal.
Então, vamos voltar um pouquinho para o início da nossa conversa. Os historiadores, uns concordam, outros necessitam de provas mais concretas, mas a grande maioria sabe que na época dos cruzados, eles tinham uma função oculta. Não era apenas proteger os peregrinos a Jerusalém. Claro. Porque esses homens não deixariam seus feudos, não deixariam suas famílias a troco de nada, de proteger um grupo de peregrinos, com todo respeito aos peregrinos. Eles tinham um propósito maior. Que propósito era esse? Eram os guardiões de quê? Do Graal. Do Graal. O que quer dizer Graal em árabe? Cálice. Eles encontraram, porque quando José de Arimateia percebeu que ia morrer, ele deixou em Jerusalém, nos pés, enterrou, nos pés do muro do templo. Quem foi a Jerusalém sabe onde é. Ele enterrou ali o Graal. Quem achou o Graal? Jacques de Molay, ou Tiago de Molay, porque Jacques em francês é Tiago para nós, que era o prior dos templários. E eles viraram os guardiões. A ordem dos templários era uma ordem militar, religiosa. Eles eram monges. Mas eles eram riquíssimos, tinham tesouros físicos em ouro e tesouros de conhecimento. Existem traços de templários, inclusive na nossa costa, inclusive até em Maranhão. Encontram-se. Legal. Eu disse a vocês, o Sacramento. Em Sacramento é impressionante. Aquelas casas com aqueles símbolos celtas, que também eram símbolo templário. Está percebendo? E tudo isso tem uma linha. Claro. Tudo isso tem um fio condutor. Não é aleatório, não. Muito bem. Acontece que aí já houve, o trabalho de Arthur foi feito, ele já não é mais vivo, ele já volta para Avalon. Percival, a essas alturas, já encontrou o Graal. Porque ele tem uma visão. Sim. Uma visão de uma luz intensíssima. E essa luz se transforma no cálice. E uma voz tonitruante que ele não sabia, que parecia ocupar todos os espaços, diz: a quem serve o Graal? E ele, nu, como veio ao mundo, depois de ter sofrido profundamente uma transformação estrutural de consciência, uma purificação profunda, tendo mergulhado nas trevas da sua ignorância e de lá emergido sábio, humilde de alma, ele foi merecedor. E disse: a ti, meu Senhor. O que é que tinha acontecido? Olha, aí lá vai o Graal com os templários
de volta. Sim. Os templários fizeram grandes descobertas, financiaram coisas extraordinárias, eram uma ordem poderosíssima, que até hoje existe uma ordem reminiscente pelo mundo. Né? Bom, aí tinha um rei na França, a França estava falida, não tinha um tostão. E esse rei chamava-se Filipe o Belo, que era um homem bonito. Nessa época, já existia o clero, já existia o papado. E o Papa era um velhinho. Era o Papa Clemente. E Filipe o Belo, de olho no tesouro dos templários, convenceu esse Papa de que Jacques de Molay era um herege, que fazia rituais pagãos. Entendeu? No templo dos templários. Enfim, envenenou, porque o que ele queria? Ele queria que o Jacques de Molay fosse preso para ele tomar a fortuna dos templários. E troca, Clemente quis, tudo bem, eu faço, mas eu quero ser Papa de novo. Ele era velhinho, mas era um alquimista. Aí toparam, que disseram assim, bom, ele vai morrer logo, ele é bem velhinho. Então, vamos ganhar. Só que ele não morria. Era um velhinho ardido. Ele não morria. E ele criou um castelo novo, maravilhoso, onde ele fazia alquimias e onde ele tinha vinhas, onde os melhores vinhos eram produzidos. Até hoje tem o Château Neuf de Pape, o Castelo Novo do Papa, que é o nome de um dos vinhos mais caros do mundo. Olha. Então, muitas vezes, uma pessoa que teve a ocasião de tomar esse vinho mal sabe a história por trás daquele copo, não é? E Jacques de Molay, então, foi condenado à fogueira. Como ele era um sacerdote com um conhecimento profundo e tinha uma sensitividade incrível, além de conhecimentos intelectuais e espirituais profundos, ele queimando na fogueira, ele faz uma profecia que em 3 meses Filipe o Belo morreria. E ele lança uma maldição para toda a dinastia dos Capetos, que era a dinastia de Filipe. Veja bem. Passa-se o tempo, vem a Revolução Francesa. E um dos mentores da Revolução Francesa, onde o último Capeto é destronado e morto, né? Sim. Era o general Marat. O general Marat sofria de fogo selvagem. Era uma doença tropical. Como é que ele tinha essa doença na França? Ele vivia e fazia toda a estratégia dos exércitos revolucionários dentro de uma banheira com permanganato, porque ele era em carne viva. Eu não sei, Carmen, não sei você, meus amigos, eu tenho cá para mim que ele era uma reencarnação de Jacques de Molay. Sim.
Ele é morto por uma mulher que invade o seu quarto de banho e o mata. Uau. Mas tudo o que ele disse aconteceu. Veja bem, antes da dinastia dos Capetos, houve uma dinastia chamada Merovingios. Merovingios. Essa dinastia teria sido formada numa linhagem consanguínea de Jesus. Eles teriam sido descendentes da família de Jesus. E Don Brown, não sei se vocês já leram Don Brown, ficou famoso, foi um best-seller no mundo inteirinho, escreveu o Código da Vinci. Vocês seguramente devem ter, se não lido, ouvido falar. Teve filme e tudo mais. Ainda vai mais longe. Diz que o grande Graal era Madalena, que teria sido esposa de Jesus. Mas isso são conjecturas. Sim. Não existe prova concreta de nada disso. Mas teria sido devido a essa dinastia, que seria uma dinastia eleita, sagrada, né? Em torno dela existem pesquisas. E que teria sido, então, através desse círculo sagrado de encarnações, eles os responsáveis por os reis dizerem que tinham sangue real. Sangue real. La sangue real. São especulações. Sim. Não se tem prova concreta. Mas isso tudo envolve o Graal num mistério, num fascínio extraordinário. Dentro de filmes de aventura, quem de nós não assistiu o Indiana Jones reencontrando o pai dele na busca do Graal, onde ele encontra naquela caverna aquele velho templário como guardião do Graal, não é? Inúmeros filmes já foram feitos. Por quê? Porque fascina. Porque como envolto num mistério, numa magia que nos fala o coração, no inconsciente coletivo, ele permanece vibrante, pulsante, né? Eu não sei se vocês sabem, mas é tão forte o mito do Graal que várias catedrais, várias igrejas pela Europa atribuem serem as guardiãs do Graal. Que está em tal igreja, está em tal outra, e tal Europa. Tem Valência, na Espanha, é a que mais insiste. E ela teve um referendo importante. Porque João de Deus, ou João Paulo II, e depois o Bento XVI, rezaram uma missa na Catedral de Valência, utilizando o que seria o Graal. O Graal. Não sei se fizeram isso por um ato político, não sei se fizeram isso porque tiveram uma inspiração e vai ver, está lá mesmo, né? Não sei. Eu sei que eu estou chegando ao fim, né, Carmen? Tá, você tem 10 minutos. Então, eu, na minha opinião,
no meu sentimento, eu acho que nós deveríamos olhar para o Graal com a mesma humildade de alma, com a mesma entrega, Sim. com a mesma devoção de Parsifal, o novo homem, que é o que o nome dele significa. Porque a conquista do Graal é a conquista do divino em nós, sobre nossa natureza animal, sobre nossa natureza humana. Uhum. É a conquista da espiritualidade, da verdade sobre a ilusão. É a conquista da essência sobre a forma. Eu acredito, e quando eu digo acredito, é porque eu sinto que todos nós abrigamos o Graal no coração. Com certeza. E todos nós temos como missão conquistá-lo pelo mérito da coragem de fazer um mergulho profundo dentro de nós mesmos, perceber com o que nos identificamos, Uhum. o porquê de nos desesperarmos com tanta facilidade, Sim. descobrirmos que é possível iluminar o nosso lado obscuro e de lá emergir um novo ser. Sim. E que esse novo ser é novo porque ressurge de uma morte interna de quem vivia na ignorância e ressuscita na sabedoria. Mas é o nosso ser eterno. É o nosso ser peregrino por dimensões, por constelações, acumulando experiências, vivendo na luz. Uhum. E na forma humana, conquistando esse conhecimento luminoso de que somos herdeiros dessa dinastia divina. Sim. Tanta gente buscou fora. Busquemos dentro a nossa herança divina do Cristo cósmico, o nosso Graal. E que Ele nos abençoe. Sim. Que Sua graça nos auxilie nessa transição Uhum. do medo para o amor. Assim como Merlin fez com Arthur. Uhum. Ambos fizeram essa transição. E nós estamos todos unidos, de mãos dadas, em torno dessa tábua redonda, mais uma vez. Do grau interno, para que juntos louvemos a vitória do amor, da verdade, da retidão, do amor, da paz e da não violência
sobre a ignorância. Louvado seja o Santo Graal. Louvado sejam os mestres, avatares e Budas. Louvados sejam todos os filhos da luz. A quem servem os filhos da luz ao Graal. Eu espero que tenham gostado. Foi lindo. Gratidão, Marilu, maravilhoso. Está todo mundo elogiando, agradecendo. Muito obrigada. Viajamos juntas. Pois é, eu achei que era importante, né, amor? Fazer essa viagem. Claro. A gente vê que não é só uma coisa do imaginário, do lendário. A história está procura saber. Sim. Mas a gente procura muito fora, vamos procurar dentro. Claro. E muito profundo, não é? Né? Claro. É isso, maravilha. Por mim, eu posso finalizar a nossa live de hoje, deixando o meu amor, meu carinho de sempre para você, para todos os nossos amigos, e na certeza de que o Santo Graal derrama seu divino néctar sobre nós, saibamos, sintamos ou não. Amém. Amém. Obrigada, Marilu, querida. Muito amor para você também. Beijo grande e a gente se vê daqui 2 semanas aqui na próxima live. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Um beijo. Beijo, querida. Gratidão. Namastê, família Pax.